Olá pessoal, esse aqui é o Sobretudo Lari e aqui eu falo sobre como é viver com transtorno bipolar e leucemia. Bom, no último vídeo eu contei sobre o surto psicótico mais grave que eu tive e o que fez eu precisar de uma internação psiquiátrica. E hoje eu vou falar propriamente dessa internação psiquiátrica, como foi minha experiência. Já adianto que não foi lá essas coisas, mas também quero deixar claro aqui que esse vídeo não é para te amedrontar ou para demonizar a internação psiquiátrica, tá? Porque eu sei que muitas pessoas têm as suas vidas salvas por conta de uma internação psiquiátrica. É maravilhoso? Claro que não. Não é ótimo você ir para um lugar, ficar isolado, sem ver seus parentes, sem seu celular, né? Ficar com várias outras pessoas que também têm seus transtornos e estão lidando com seus próprios demônios ali. Então, assim, não é um lugar maravilhoso que você está saindo de férias, mas às vezes é pelo menos uma última chance de você estar num lugar que você está sendo observado por profissionais, equilibrando sua medicação, e tem pessoas que vão para lá sem ter um diagnóstico correto, que foi o meu caso. Eu só fechei meu diagnóstico de transtorno bipolar depois que eu passei pela internação. Apesar de não ter sido a melhor experiência da minha vida, foi por causa da internação que eu não fiz nada contra mim, nem contra a minha família, e que eu consegui fechar o meu diagnóstico para ter um tratamento correto. Então esse vídeo não é para demonizar, mas eu vou falar das coisas boas e das coisas ruins, porque, né, nem tudo são flores. Então vamos lá. No último vídeo eu expliquei que eu tive, né, fiquei uma semana em surto psicótico, achando que tinha um médico que queria arrancar meu cérebro, e aí eu cheguei ao ponto de não reconhecer mais os meus pais, e eles tiveram que me amarrar e tudo mais, e por conta disso eu aceitei a internação, achando que seria um jeito de fugir da casa dos meus pais, porque eu achei que meus pais iam me entregar para esse tal médico. Eu realmente estava em surto psicótico, eu estava fora da realidade. E aí, quando eu cheguei lá, eu era pra eu entrar como voluntária, né? Tipo assim, era pra eu entrar assinando e tudo mais. Acabou que no momento que eu entrei, eu tive uma alucinação e aí eu acabei entrando de forma involuntária, né? Assim, meus pais ou meu marido que assinou, eu realmente não lembro quem foi. Eu não lembro se foi meu marido. Eu acredito que tenha sido meu marido, porque eu já era casada no papel, então acho que é ele que ficou como responsável. Pro caso de, se eu sair, ele teria que assinar, entendeu? Eu não poderia sair por vontade própria. E aí eu acabei entrando dessa forma. E assim, agora eu vou contar como foi lá dentro. Essa clínica que eu achei foi uma clínica na Serra, né, em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. A clínica em si não era ruim. Então, assim, a rotina era, né, como qualquer rotina, que é o que a gente precisa quando tá em surto ou quando tem algum transtorno, porque a primeira coisa que os transtornos tiram da gente é a gente ter uma rotina normal, um dia a dia normal, né? Então, assim, tem todo um horário, tem horário para acordar, tem um horário para você tomar banho, tem horário para dormir, tem horário das refeições, tudo muito certinho. A comida lá era maravilhosa, todo dia tinha uma variedade muito grande de comida, tinha sempre sobremesa, os horários eram bem corretinhos, era bem tranquilo em relação a isso. O espaço era bonito, era verde, tinha um espaço do lado de fora assim que era verde, bem bonito e tudo mais. Tinha alguns dias da semana que tinha uma mini academia, que a gente podia lá fazer exercícios, tudo com acompanhamento, obviamente, né? A gente sempre era acompanhado em grupo, você não podia fazer o que você queria na hora que você quisesse ali. Tinha os dias de TO, que eles falavam, né, que era de terapia ocupacional, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem, gente, porque eu fiquei dopada por muito tempo, então assim, como eu entrei em surto, né, eu entrei de uma alucinação, eu lembro que assim que eu entrei, eu fiquei uns 2, 3 dias praticamente, todos dormindo muito dopada e amarrada na cama. Então eu não lembro direito os horários certinho, a rotina certinho, eu não lembro exatamente. Mas eu lembro que tinha alguns dias que tinha essa terapia ocupacional, que a gente podia desenhar, pintar e tudo mais. O que aconteceu que transformou a internação em uma coisa bem traumática para mim? Não foi a internação em si, o local em si, mas alguns profissionais que foram extremamente antiéticos. Então vamos lá, do começo. O que aconteceu?
Como eu entrei tendo alucinação, e eu não reconhecia ninguém, então eu tava lutando para sair dali, em luta corporal, como todo mundo, com os médicos, enfermeiros, todo mundo. Então eu entrei e passei, eu acredito que tenha sido de 2 a 3 dias amarrada na cama e sendo dopada. Um sossega-leão. Então, assim, eu lembro que eu entrei, eu fiquei num quarto que tinha a minha cama e mais uma. O cachorro do vizinho tá latindo, o cachorro fica louco, gente. Bruce, obrigada. Ó, o cachorro da vizinha late, minha filha, ele late igual um desesperado. Enfim. Então, assim, obrigada, Bruce. Agora eu perdi o raciocínio por sua causa. Bruce. Então, assim, quando eu cheguei, como eu cheguei em surto, né, como eu cheguei tendo alucinações, eu não reconheci as pessoas e eu tentava lutar, eu só lembro que eu entrei num quarto que tinha a minha cama e mais uma. Então, eu não lembro se todos os quartos eram só para 2 pessoas, mas o quarto que eu fiquei era só para 2 pessoas e tinha um banheiro. E eu lembro que eu já entrei, eles me colocaram na cama, me deram uma injeção para eu apagar e amarraram meus pés e meus braços. Então, assim, isso já foi extremamente traumático pra mim. Eu entendo até certo ponto, né, porque eu tava tentando bater em todo mundo, porque eu queria sair dali, então não tinha como eles sentarem e conversarem fofinhos comigo. Eles tinham, né, que dar alguma medicação pra eu me acalmar. Só que eu fiquei de uns 2 ou 3 dias assim. Então, imagina, você ficar 2, 3 dias direto amarrada na cama na mesma posição. Então, assim, eu não conseguia dormir. Apesar da medicação para me apagar, eu provavelmente apagava ali nos primeiros momentos, só que eu não dormi 3 dias seguidos, né? Nos momentos que eu acordava, eles amarraram bem forte, assim, né? Porque eu me puxava muito. Aquilo começou a machucar meus braços, meus pés. E eu lembro que era horrível quando eu relaxava, depois que a alucinação passou e tal, que eu acordei. Eu pedi, olha, eu já tô bem, me desamarra e tudo mais. E eles, não, a gente não pode fazer isso ainda e tudo mais. Então, assim, foi muito ruim ficar de 2 a 3 dias na mesma posição, sabe? Você ali parada com as mãos e os pés esticados, eu não conseguia relaxar meu corpo. Eu fiquei com muita dor na coluna. Eu sou uma pessoa que me mexo muito pra dormir. O meu sono é muito agitado. Então, ficar 3 dias praticamente dormindo na mesma posição e o dia inteiro na mesma posição foi muito difícil. E eu, sinceramente, não me lembro, eu não quero acreditar que eu fiquei 3 dias sem me alimentar. Mas assim, eu não lembro de comer nesses 3 dias, não me lembro de beber água nesses 3 dias. Muito provavelmente eles me davam comida na boca, me davam água, eu não sei, ou me botavam no soro, não sei, eu não consigo lembrar. Esses 3 dias são flashes na minha cabeça de eu acordando, dormindo, acordando, pedindo para eles me desamarrarem, eles falando que não dava e eu dormindo de novo, e muita dor na coluna, muita dor nas costas, muita dor no braço, muita dor de cabeça, enfim. Eu não lembro de ter me alimentado, eu não lembro de ter bebido água, eu não lembro de nada. Esses 3 dias, parece que eu passei 3 dias amarrada só, e é só isso que eu lembro. E aí depois eu me acalmei, eu conversei com uma enfermeira, veio conversar comigo, não sei se era enfermeira, se era técnica, enfim. Ela veio conversar comigo e eu falei assim, olha, eu já tô mais calma, eu preciso mudar de posição, não aguento mais ficar nessa posição, tô com muita dor nas costas, meu braço tá doendo, pelo menos afrouxa pra eu poder dormir de lado, porque eu me mexo muito de noite, eu não tô conseguindo dormir direito, porque eu tento me mexer e não consigo. Aí eu lembro do olhar assim de dó, sabe, dela. E aí ela afrouxou um pouco as amarrações assim no meu braço e eu consegui pelo menos ficar de lado. Só que como eu tava com as 2 mãos amarradas, né, eu dormia assim de lado. Foi bem difícil. E aí depois o que aconteceu? Eu já tomava algumas medicações, mas como eu tomava, né, os antidepressivos que provavelmente foram que me jogaram nesse estado de surto psicótico, eu já expliquei isso em alguns outros vídeos, eles começaram a mexer na minha medicação. E aí, quando eu fiquei mais calma, eu tive a primeira consulta com uma psicóloga, e aí eu expliquei toda a situação, né, tudo que eu lembrava, e eu comecei a lembrar de alguns flashes do surto psicótico, eu não lembrava de todos os detalhes.
Mas eu comecei a lembrar e contar pra ela, olha, eu lembro que eu achava isso, e comecei a explicar. Contei das outras coisas que eu tive antes, contei que eu era tratada como uma pessoa que tinha depressão e ansiedade há muito tempo, contei os remédios que eu tomava e falei que estava muito triste, que estava muito chateada, que eu não queria ficar ali e tudo mais. E aí ela foi e me explicou tudo, olha, os primeiros 15 dias você não pode ter contato ainda com ninguém da sua família, né? Porque vai ser um período de adaptação. Então, assim, você fica sem telefone, sem contato com a família nesses primeiros 15 dias. Depois dos 15 dias, você pode ter uma ligação com a sua família. E aí, na outra semana, ou seja, praticamente quando você completar um mês, se não me engano, você podia ter visita da família. Alguma coisa assim, eu não lembro direito as datas. E aí, eu fui e falei assim, nossa, caramba, eu vou ficar esse tempo todo e tal. E nesse mês que eu fiquei internada, foi em outubro de 2022. Era o mês que eu fazia aniversário de casamento, eu ia fazer 4 anos de casada. Meu casamento já estava meio em crise, né? Mas eu era extremamente apaixonada, extremamente dependente emocional ainda. Então eu tava assim, no desespero de sair logo da internação, porque eu queria passar o dia de comemorar 4 anos de casado com meu marido em casa. Então assim, eu deixava isso muito claro o tempo todo, eu quero sair logo, eu quero ir embora logo, não quero ficar aqui, não tô me adaptando e tudo mais. E ela, calma, você só tá nos primeiros dias, né? Ainda tem todo um processo, a gente vai mexer na sua medicação e tudo mais. E aí, só nessa primeira conversa que eu tive com ela, só o fato de eu falar que tava ansiosa pra sair pra ficar com meu marido, ela falou, isso eu acho que foi eu acho que ela se precipitou um pouco, mas só o fato de eu ter falado isso, ela falou que achava que eu era borderline. Eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí eu falei, como assim borderline? Ela, não, porque claramente você é dependente emocional, porque você tá aqui pra se tratar, mas você quer voltar pro seu marido, não sei. Tipo assim, eu achei muito rasa a análise dela hoje, pensando, né? Tipo, uma vez que ela conversou comigo, só porque eu queria sair pra comemorar o aniversário de casamento com meu marido, eu sou borderline. Sabe? Enfim. E aí, a menina que tava no quarto comigo já tinha o diagnóstico de borderline. E era muito difícil dividir quarto com ela, porque ela falava o tempo todo do namorado dela, que ela foi internada e ele não sabia, e o que ele ia pensar dela, e ela ficava conversando comigo, tentando armar comigo um jeito da gente fugir junto, porque ela tinha que falar com o namorado dela e tudo mais. E assim, ó, lá dentro eu estava mal, né, transtornada. Então na minha cabeça eu não tinha paciência para ouvir o problema dos outros lá dentro. Eu tava tipo com meus próprios demônios na minha mente. Então eu ficava assim, meu Deus do céu, não aguento mais essa garota falando de namorado, de ficante. Acho que nem era namorado, acho que era um ficante e tudo mais. Hoje, obviamente, aqui fora, se eu encontrasse uma pessoa desse jeito, ou que tivesse borderline ou coisa do tipo, eu teria muito mais empatia, né? Porque eu sei que não é culpa dela. Mas lá dentro, a minha empatia tava zero. Eu tava completamente sem paciência pra ouvir problema de ninguém, porque eu já tava cheia de problema na minha cabeça. Então, assim, eu não dava fora, eu não brigava, eu ficava tentando aconselhar, né, ela, tipo, não, cara, fica tranquila, ele vai entender, quando você sair você explica e tudo mais, não, mas ela ficava repetindo sempre a mesma coisa e aquilo tava me deixando extremamente agoniada. E aí teve uma vez que eu até conversei com a psicóloga, né, que eu tava tentando ajudar ela e não tava conseguindo, isso tava me deixando muito frustrada também, porque eu queria ajudar ela. Apesar de não estar com cabeça, eu ficava tentando. Isso é uma coisa que eu precisei tratar muito na terapia depois. Eu sempre fui uma pessoa que tentou resolver os problemas de quem estava à minha volta. Então, assim, toda amizade que eu tinha, eu sempre fui a amiga conselheira, sabe? Então, tipo assim, todo mundo vinha contar seus problemas pra mim. E só que eu não era amiga conselheira, só que tipo, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo. Eu tomava o problema pra mim de uma forma que várias vezes aconteceu de ter crise de ansiedade, porque eu me sentia frustrada por não conseguir ajudar uma pessoa a resolver o problema dela. Porque eu tomava o problema dela pra mim e achava que eu tinha que achar a solução. Então isso foi um gatilho pra mim ali dentro, entendeu? Tipo assim, eu já tava lidando com meus próprios problemas ali, psicológicos, mentais e tudo mais. E toda vez ela falando a mesma coisa e eu tentando aconselhar e não adiantava, ela ficava cada vez mais desesperada e aquilo tava me deixando extremamente frustrada.
E aí a psicóloga foi, conversou comigo e falou, olha, a gente vai ter que te mudar de quarto, porque a gente viu que ficar no quarto com a fulana de tal tá gerando gatilho em você, você fica tentando resolver o problema dela, então a gente vai te colocar num quarto sozinha. Aí eu fiquei num quarto sozinha. Só que assim, gente, a adaptação de medicação no início, né, eles não têm como adivinhar o remédio que vai dar certo pra você. Então, literalmente é uma adaptação. Eu tomava 8 comprimidos. Eu não faço ideia de quais eram, porque isso nunca me foi explicado. Nunca me falaram, olha, esse remédio é pra isso, esse remédio é pra aquilo, nunca. Era assim, chegava a hora de tomar o remédio, todo mundo fazia uma fila, eles botavam naquele copinho de café, e aí ia lá, você virava o copinho de café, virava água, próximo. Virava o copinho de café, virava água, próximo. Então, assim, nunca me foi explicado quais remédios eu tomei ali dentro. Eu sei que eu ficava extremamente dopada durante o dia e à noite eu ficava muito agitada. Então, assim, eu lembro que às vezes eu tinha que pedir para as pessoas na hora da fila da comida fazer um barulho como se fosse um sinal, alguma coisa assim. Ou acho que as pessoas sabiam o horário, não sei, porque ficava um relógio na parede assim no fundo do corredor, no final do corredor. E aí as pessoas começavam a fazer fila e aí eu sabia que era hora de comer. E aí eu ia pra fila, só que eu ficava tão dopada, mas tão dopada que eu não conseguia ficar em pé. O meu corpo ia desfalecendo, assim, sabe? E várias vezes eu sentava no chão, na fila, pra esperar a hora de comer, porque eu não conseguia ficar em pé. Depois que eu comecei a fazer amizade com as meninas do outro quarto, né, dos outros quartos e tal, eu pedia pra elas guardarem meu lugar na fila, porque eu não conseguia ficar em pé na fila de tão dopada que eu ficava. Outra coisa que eu comecei a reparar, eu não sei se era a reação de alguma medicação, mas eu comecei a ter muita diarreia. Então, assim, aconteceu várias e várias vezes de eu não conseguir ter tempo de chegar no banheiro. Assim, era bizarro. E o banheiro era no final do corredor, porque quando eu mudei de quarto para esse quarto sozinha, esse quarto que eu fiquei sozinha não tinha banheiro. E aí tinha horário pra tomar banho. Você não podia tomar banho a hora que você queria, entendeu? Porque tinha que ficar uma pessoa lá observando. E aí teve um dia que eu acordei de madrugada, assim, com dor de barriga, e eu saí correndo pra ir no banheiro, não consegui segurar. E aí eu falei, cara, eu vou tomar banho aqui pra me limpar, né? Porque não tem como eu ficar suja. E aí eles nem viram eu tomar banho, pra você ver como eu tomava tanta conta, assim. Eles nem viram, eu tomei banho, lavei minha roupa, esfreguei assim, e, enfim, deixei pendurada lá no negocinho da minha cama. E aí no outro dia de manhã levei uma bronca. Eu falei, olha, você não pode tomar banho, não pode lavar essas coisas, tem que ser só na hora que a gente falar. Aí eu expliquei, eu falei, olha, tem alguma medicação que vocês estão me dando que tá me dando dor de barriga direta, eu não consegui chegar no banheiro. Aí eu ia ficar suja até o dia seguinte, até a hora de vocês liberarem tomar banho. Aí a moça falou, não, quando acontecer isso, você vai e fala no posto de enfermagem e tal. O posto de enfermagem era do lado desse quarto que eu fiquei depois, que eu fiquei sozinha. E assim, tudo é observado. Então, por exemplo, quando era o dia de depilação, que eu queria me depilar ou algo do tipo, eu tinha que me depilar com uma pessoa me olhando. Era extremamente, gente, é extremamente constrangedor. Mas eu entendo, né? Realmente, você não vai deixar uma pessoa que tá ali, que pode fazer alguma coisa contra ela ou contra os outros com uma gilete na mão sozinho, não tem como. Mas é extremamente constrangedor. E aí eu lembro que o posto de enfermagem ficava bem do lado, assim. Até escova de dente, pasta de dente, eu não ficava com a pasta de dente. Por quê? Teve uma vez que eu tive uma alucinação e eu peguei a pasta de dente, aquela pontinha da pasta de dente pra tentar me cortar, enfim. Então nem isso eu tinha mais. Eu tinha, toda vez que eu queria escovar o dente, eu tinha que ir no posto de enfermagem e falar, olha, eu quero escovar o dente. Aí ela abria a pasta, botava na escova pra mim e me dava. E aí eu lembro de uma vez que aconteceu uma coisa assim que me revolta até hoje. Que eu já tinha conversado com a psicóloga mais uma vez. Eu acho que eu conversava com ela 2 vezes na semana, se eu não me engano. Nessa primeira semana, pelo menos, eu lembro que eu conversei com ela umas 2 vezes. E aí eu lembro que eu falei com ela que eu queria alguma coisa prática pra fazer antes de eu ter a crise, sabe? Antes de eu ter alucinação, antes de eu ter o delírio, alguma coisa assim. E eu lembro que eu perguntei pra ela, eu falei, olha, eu não quero passar por essas coisas de novo, né? Ainda mais aqui no meio de um monte de gente que eu não conheço, porque lá, né, quando aconteceu, eu tava na casa dos meus pais. Eu não lembro direito o que eu fazia, o que eu falava, eu não lembro todos os detalhes.
Eu não quero me expor tipo, ter uma crise aqui no meio de um monte de gente que eu não conheço. E aí tem alguma coisa que eu possa fazer sei lá, quando eu começar a me sentir mal. E aí ela começou a me explicar, olha, o que você percebeu, né? Todas as vezes que você teve alucinação, delírio, você percebeu alguma coisa antes? Como que começou? E aí ela começou a investigar. E aí eu falei, olha, eu percebi um padrão que toda vez que eu tinha algum delírio ou alucinação, eu começava achando que eu estava sendo vigiada, perseguida, ou eu começava já ouvindo vozes, né? Que é aquilo que eu expliquei pra vocês no outro vídeo. Não era bem eu ouvir uma voz no ambiente, mas era como se fosse um pensamento intrusivo fixo na minha cabeça, mandando eu fazer alguma coisa, ou um pensamento fixo de alguma coisa, e eu acabava obedecendo. E aí ela falou, então vamos fazer o seguinte: toda vez que você tiver essa sensação de que você está sendo perseguida ou coisa do tipo, ou você começar a ter esses pensamentos intrusivos, já vai no posto de enfermagem e pede uma medicação, um SOS, porque aí você toma esse SOS e evita de você começar a ter os delírios e alucinações. Eu falei, tá bom. Até aí tava ótimo, né? Só que na prática não foi bem assim que aconteceu. Eu lembro que eu acordei uma vez já bem tarde, assim, não tenho noção de horário, né? Mas era um horário que todo mundo já tinha ido pros quartos dormir. E eu lembro que eu comecei a ter uma sensação de que tinha alguém me olhando. Daí eu abri o olho e falei, cara, eu tô dentro de um lugar que não tem como ninguém tá aqui me observando. Se eu tô com essa sensação, provavelmente eu tô começando a ter uma crise. E aí eu comecei a ter uns pensamentos intrusivos de ter vontade de, né, me machucar. E eu falei, isso não tá normal. E aí, como eu já tava assim, tendo uma noção de que aquilo era um padrão, eu corri no posto de enfermagem que era do lado do meu quarto e falei, aí expliquei tudo. Falei, olha, eu tô começando a ter uma crise, eu tô sentindo que eu tô sendo perseguida e tudo mais. E a psicóloga falou que quando isso acontecesse era pra eu pedir um SOS. E aí a mulher falou que não ia me dar um SOS. E aí eu falei, como assim? Mas a psicóloga falou pra eu fazer isso. E aí veio uma enfermeira e falou assim, vamos lá no seu quarto que eu vou te ajudar. Aí eu falei, não, a mulher vai me ajudar, sei lá, fazer um exercício de respiração, alguma coisa assim. Que eram coisas que eu já vinha aprendendo na terapia há um tempo. Antes de ter o surto, né, mais grave e ir pra internação e tudo mais. Então foi o que eu imaginei. Eu falei, ela deve ter alguma técnica, alguma respiração específica, sei lá, alguma coisa pra me acalmar. Porque aí eu já comecei a ter crise de ansiedade junto, já tava respirando acelerado, já tava me tremendo. E aí ela falou, vamos lá que eu vou te ajudar. E aí ela entrou no quarto comigo, ela falou, deita aí e respira fundo. Só que assim, aquilo começou a ficar muito, muito forte. Os pensamentos começaram a ficar muito fortes. E eu falei, eu não vou conseguir, eu preciso de um SOS, preciso de um remédio. E assim, ó, eu entendo que ela não queria me dar um remédio de cara. Eu acho que ela pensou em tentar me acalmar, eu respirar pra eu tentar controlar. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que aí ela teve uma atitude péssima, que foi, eu comecei a chorar, desesperada, claramente tendo uma crise de ansiedade, e ela simplesmente começou a rezar, fazendo o sinal da cruz na minha testa. Cara, aquilo, assim, ó, eu não conseguia acreditar naquele momento. E antes, né, que venham pessoas religiosas comentar, eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu, hoje, apesar de ter sido criado numa família cristã, eu não tenho religião, eu não acredito em religião nenhuma, não sigo entidade nenhuma. Mas eu respeito demais a religião das pessoas. Eu sei que tem muita gente que é salva pela religião, assim, de acreditar em algo e aquilo te dá um propósito de vida, fazer você ser uma pessoa melhor, né? Você se esforçar para ser uma pessoa melhor. E eu acredito muito que você possa unir médicos, medicações, terapia e ter a sua fé, pedir ajuda para Deus, para sua entidade que você acredita e tudo mais. Eu não acho que existe problema nenhum em unir essas coisas. Agora, substituir pessoas que estudam a vida inteira, substituir a ciência só por fé, como se a ciência não existisse e tudo fosse obra do diabo, sei lá, sabe? Isso me irrita muito. Então, assim, tudo bem ela ter a fé dela, só que eu não tô ali para ser tratada por fé. Eu tô ali para ser tratada por médicos, medicações, terapia, entendeu? Eu fui internada para isso. Eu não fui internada
eu não estava num centro religioso, entendeu? Então, assim, ela não estava só tentando me acalmar. Ela estava me negando um tratamento medicamentoso que foi indicado pela minha terapeuta para rezar e fazer o sinal da cruz na minha testa. Então, assim, cara, aquilo foi um momento que eu fiquei assim, eu não acredito que ela tá fazendo isso, sabe? Eu não acredito que ela tá negando a medicação para mim, porque ela acha que rezar e fazer o sinal da cruz na minha testa vai adiantar alguma coisa. Então, tipo assim, cara, isso me deixou mais nervosa ainda, a minha crise piorou muito, eu comecei a surtar desesperadamente, e eu falando, pelo amor de Deus, me dá um remédio, me dá um remédio. E ela falando, e rezando, e quanto mais eu pedia, mais alto ela rezava e fazendo o sinal da cruz na minha cabeça. Olha, cara, aquilo me deixou num estado de nervo absurdo. Resultado, eu tive uma alucinação, eu tive crise de ansiedade, eu me machuquei toda, foi terrível. E aí depois, no dia seguinte, ela veio de novo falar comigo, eu tava muito puta. E aí eu falei assim, pô, por que você não me deu o remédio ontem, né? Tipo assim, eu tava tendo crise, e ela falou assim, não, então, eu vim conversar com você, porque eu queria te perguntar, você já procurou ir num centro kardecista? Se você quiser, eu te empresto um livro de kardecismo pra você, porque de repente essas coisas, essas vozes que você escuta são espíritos obsessores. Ela começou a falar da religião dela, da crença dela, sei lá, nem sei se isso é considerado religião. Cara, minha vontade era mandar ela... Eu vou me abster de falar o que eu pensei. Mas eu fiquei incrédula, assim, sabe? Porque eu falei assim, não acredito que ela tá tendo a cara de pau de vir falar isso pra mim. Então, assim, cara, é o que eu falei. Você pode acreditar no que você quiser, mas ela tava ali como uma profissional. Não é o lugar dela passar informação de religião nenhuma dela, nenhuma que fosse. Entendeu? Então, assim, principalmente percebendo que não era isso que eu queria. Se eu estivesse, mesmo se eu estivesse falando ou perguntando, eu acho que seria antiético dela fazer isso, mas assim, eu literalmente tendo uma crise, ela negando atendimento pra mim, pra me falar de religião, e tipo, eu claramente tinha um transtorno ali que tava em investigação. A mulher, uma pessoa que estuda enfermagem, que escolhe trabalhar num lugar que atende pessoas com transtornos mentais, com transtornos psiquiátricos, e ela claramente está ali fazendo o quê? Se ela não acredita que aquilo é um transtorno, se ela acha que aquilo é uma coisa espiritual. Então ela vai viver a religião dela pra lá, cara. Ela não vai trabalhar com uma coisa que ela não acredita, não faz o menor sentido. Entendeu? Então, assim, foi terrível isso. E aí, eu fui, conversei com a psicóloga e isso, falei, olha só, eu tenho que pedir uma medicação, e a menina da enfermagem veio rezar e passar sinal da cruz na minha cabeça e me oferecer livro de kardecismo. E a psicóloga ficou horrorizada, mas, né, acho que também para não ser antiética, ela não ia falar mal da equipe. Então ela falou, não, tudo bem, eu vou conversar com a equipe, né, isso não vai se repetir, blá, 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 blá. Então, assim, como eu falei, a experiência ruim não foi bem do local em si. Tipo assim, o local não era ruim, né, a gente tinha tudo regradinho, não fui maltratada, mas tinham alguns profissionais que faziam coisas desse tipo. Várias vezes aconteceu de terem atitudes, assim, complicadas. Fora a convivência com os outros internos, que foi complicada, né? Imagina, um monte de gente com vários transtornos diferentes, e lá era misturado, assim, ó. A minha ala era só feminina, né? Mas tinha pessoas com transtorno mental, tinha gente que tinha problemas com álcool, drogas, misturado. Então, assim, imagina um lugar com um monte de gente com transtorno diferente e essas pessoas convivendo juntas. Era bem complicado. Então, tinha pessoas que eu fazia amizade e parecia que eu ia me dar super bem com a pessoa, e do nada a pessoa me maltratava, e aí eu ficava mal, e aí eu ficava meio frustrada, e aí depois a pessoa vinha conversar comigo como se nada tivesse acontecido, e eu ficava chateada com a pessoa e brigava com a pessoa. Era um caos. Então, assim, a convivência com as pessoas era bem complicada. Eu lembro que a gente tinha um momento, eu acho que isso aconteceu 1 ou 2 vezes só, que tinha musicoterapia. Que eu achei que ia ser uma coisa tipo, sei lá, a gente tocar instrumento, alguma coisa assim. E era só a gente ir pro pátio e escolher músicas pro cara colocar lá no YouTube e a gente ouvir as músicas. Enfim, de qualquer jeito era um alívio ali, né?
Aí nessa hora misturava homens e mulheres, era pouca gente, mas misturava homens e mulheres. Eu lembro que teve uma festa também, como foi outubro, né? Teve uma festa do Outubro Rosa, foi bem legal também, aí misturou homens e mulheres, aí a gente dançou, enfeitou as coisas, isso aí foi muito legal. Então é o que eu falei, tipo, a instituição em si não foi um problema, sabe? Eles tinham bastante coisa pra fazer. Só que a convivência com as pessoas e a convivência com alguns profissionais era bem complicado. Eu lembro que tinha uns profissionais também, principalmente os de segurança, que quando a gente ia pro pátio fazer essas coisas, ficava uma ou duas pessoas, tipo, de segurança ali, né? Pro caso da gente, sei lá, surtar ou avançar em alguém, eles separavam. Ou se você pedisse pra ir no banheiro, aí um ficava com o grupo, o outro levava você até o banheiro e ficava esperando. Eu sentia uns olhares dessas pessoas, assim, sabe? Eles olhavam pra gente com uma cara de tipo, ai, nossa, eu tô aqui cuidando de um monte de louco, entendeu? Era meio estranho, sabe? Um olhar de superioridade. Mas, assim, eu acho que essa foi a pior parte. E também pra mim era muito difícil o tédio, sabe? Porque os dias que não tinha TO, que não tinha musicoterapia, não tinha nada disso, que era a maioria dos dias, né? Porque o TO, quando tinha, era uma horinha. Tipo, uma horinha e o resto do dia todo. Tinha uma salinha com TV, e aí essa salinha com TV tinha um sério problema, que só uma pessoa escolhia os canais. Porque essa uma pessoa era uma pessoa que tinha... eu acho que ela nem tinha transtorno nenhum, eu acho que ela tava ali porque tinha algum problema com drogas ou algo do tipo. Ela tinha uma personalidade muito difícil e todo mundo tinha medo de bater de frente com ela. Então, às vezes, quando ela não estava perto, alguém ligava a TV, escolhia uma programação diferente e aí ela chegava e falava, eu não quero ver isso não. E aí pegava o controle da mão da pessoa e botava lá numa série de true crime, o que é bem bizarro. Você tá num ambiente que tá todo mundo tentando se... e ficar assistindo série de crimes, enfim. Eu gosto de assistir essas coisas, mas lá dentro, no momento de surto, não acho que é uma coisa muito indicada pra você assistir. E aí todo mundo era obrigado a assistir o que ela queria, porque todo mundo tinha medo de bater de frente e ninguém se metia nisso. Todo mundo deixava quieto, entendeu? Os funcionários, né? Então, as opções que eu tinha de fazer o dia inteiro era ou assistir série de crime o dia inteiro, ou ficar andando no início ao final do corredor. E era essa a segunda opção que eu tinha. Era isso que eu fazia o dia inteiro praticamente. Ficar andando de um lado e do outro do corredor, conversava com uma pessoa ou outra. Tinha alguns dias que era liberado a gente pegar jogos de tabuleiro. Só que aí era aquilo que eu falava, né? Como a convivência era complicada, você ia jogar um jogo de tabuleiro e aí uma das pessoas era muito estressada, dava fora em todo mundo, tinha que ser tudo do jeito dela. E aí eu falava, ai, cara, eu não tô com paciência, e eu não sou uma pessoa que gosta de conflitos, eu evito conflito ao máximo. Eu não sou uma pessoa que briga, que bate de frente, estourada, né? Então eu acabava ou engolindo seco, ou eu preferia não participar para não me estressar, entendeu? Então às vezes eu sentava lá, assistia um pouco de televisão, viajando, porque eu nem prestava atenção no que estava passando, ou eu ficava conversando com pessoas aleatórias. Tinha duas meninas específicas que já estavam lá quase um ano, então acho que elas já estavam bem mais equilibradas, foram as que eu me dei melhor. Depois entrou uma outra moça nesse segundo quarto que eu fiquei, que eu tinha ficado sozinha, entrou uma outra moça que já era bem mais velha e estava com depressão profunda. E aí eu voltei pro loop de novo de ficar tentando ajudar ela, e eu fui ficando mal de novo. Então, assim, foi muito difícil ver o local, assim, sabe? As janelas com grade, aquilo me deixava numa situação... Eu me sentia um bicho enjaulado, sabe? Eu sei que é pra segurança, eu sei que não tem outra forma, né? Tem que ter grade mesmo, tem que ser fechado mesmo, não tem o que fazer. Mas, assim, é muito ruim você se ver numa situação em que você tá longe da sua família, que você não tem nada pra se distrair, que você não tem pessoas que você se identifica pra conversar, e que você tá num local completamente isolado e você não sabe de nada que tá acontecendo lá fora. É muito estranho. E eu sempre tive um problema muito grande com tédio, então ficar parada muitas horas no dia, nossa, era desesperador. E eu levei um livrinho, um caderninho, que eu levei porque eu ia fazer de diário. Inclusive eu vou fazer um vídeo lendo
as coisas que eu escrevi nele, porque as coisas que eu escrevi ali deixam muito claro o que eu tava pensando e o que eu tava sentindo, assim, sabe? Dava pra ver claramente os dias que eu tava em surto, os dias que eu tava mais equilibrada, os dias que eu tava dopada, porque a minha letra ficava extremamente garranchão, assim, sabe? Muito torto. Tinha coisas que eu escrevia que não faziam o menor sentido. E tem muito tempo que eu não leio, então eu nem lembro direito o que tá escrito lá. Mas eu vou tentar fazer um vídeo lendo o que eu escrevi ali, porque eu sei que vão ser lembranças que podem ser gatilho pra mim, então eu preciso, acho que me preparar mentalmente antes de fazer um vídeo desse. E foi isso. Basicamente foi isso. Se eu lembrar de coisas mais importantes, eu vou falando depois pra vocês. Eu acho que isso é o máximo que eu consigo falar por agora, mas com certeza vão ter mais detalhes que eu vou trazer depois. E é isso.